Você notou aquele fenômeno incomum no céu de Jerusalém na última noite? Realmente deu o que falar. Mas vale lembrar algo importante. Segundo a Bíblia, a segunda vinda de Jesus Cristo será uma ocasião pessoal, visível e esplêndida, quase como se os sinos tocassem para anunciar a aproximação do fim dos tempos. Não é surpresa que tais visões causem alarde e medo, pois muitos acreditam que são sinais das profecias bíblicas se concretizando. Considerando acontecimentos como o secamento do rio Eufrates, conflitos intensos no Oriente Médio e catástrofes naturais devastadoras, não há dúvidas de que vivemos uma era marcante. Esses eventos seriam prelúdios do retorno divino, e as misteriosas aparições no céu seriam elas indícios de algo ainda maior. Hoje vamos discutir esses temas, então não deixe de acompanhar até o final para entender melhor. Ultimamente o céu tem sido palco de muitas anomalias. Essas aparições no céu realmente fazem a gente pensar: seriam elas mensagens divinas, obras de seres extraterrestres, ou algo totalmente fora do nosso entendimento atual? Há quem suspeite que possam ser experimentos com o controle climático ou até mesmo o uso de tecnologia de teletransporte. Entre as visões mais curiosas estão nuvens que se assemelham a anjos e silhuetas que fogem à forma humana. Algumas pessoas chegaram a relatar ter visto uma grande figura que lembrava Jesus, que poderia ser interpretada como um mero fenômeno natural, como um redemoinho, ou talvez um anjo. Antes de continuar com o vídeo, gostaria de convidar você para conhecer nossos mapas mentais bíblicos. São mapas mentais do Novo e Velho Testamento. Ideal para qualquer pessoa que deseja aprofundar sua compreensão e reflexão sobre as mensagens bíblicas. Confira o link no comentário fixado e transforme sua jornada espiritual. Acredita-se que esses fenômenos possam ser os prenúncios do retorno de Jesus, uma ideia apoiada por algumas interpretações bíblicas. De acordo com o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 30, sinais extraordinários serão vistos nos céus ao redor do mundo, culminando com a aparição do sinal do Filho do Homem. Isso indica que algo espetacular será testemunhado globalmente no céu. Quando esse momento chegar, muitos verão Jesus retornando com grande poder e glória. Para aqueles que talvez não tenham prestado atenção aos sinais, esse retorno pode ser um choque. No entanto, Jesus assegurou que os fiéis não precisam temer. Segundo o Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 28, diante desses eventos, devemos olhar para cima e nos alegrar, pois nossa salvação está próxima. Aqueles que estão atentos aos sinais saberão como se preservar da ira divina. Agora, vamos explorar mais sobre o que a Bíblia diz a respeito dos anjos e os sinais do retorno divino. Os anjos são entidades espirituais dotadas de intelecto, emoções e vontade própria, e isso vale tanto para os anjos benevolentes quanto para os caídos. Eles não possuem corpos físicos como os humanos, e possuem personalidades distintas. Embora às vezes possam se manifestar em forma física, seu conhecimento é finito, pois são criaturas. Diferente de Deus, os anjos não possuem onisciência. Embora os anjos pareçam ter uma compreensão mais aprofundada do que nós, humanos, isso pode ser atribuído a 3 fatores principais. Primeiramente, os anjos foram criados como seres de uma ordem superior, o que lhes confere naturalmente mais conhecimento. Além disso, eles têm acesso direto à palavra de Deus, o que enriquece ainda mais seu entendimento. Outro aspecto importante é a longa observação que eles fazem das atividades humanas ao longo dos séculos. Diferente de nós, que aprendemos história através de estudos, os anjos foram testemunhas diretas dos eventos históricos e das reações humanas a esses eventos. Isso lhes permite ter uma perspectiva única sobre como os humanos podem agir em situações futuras semelhantes. Embora os anjos tenham livre-arbítrio, eles ainda operam sob os mandamentos de Deus e são enviados para auxiliar os fiéis. É fundamental compreender que os anjos são entidades distintas dos seres humanos. Contrariamente ao que muitos pensam, as pessoas não se transformam em anjos após a morte. Anjos e humanos foram criados como formas separadas por Deus. Diferentemente dos humanos, os anjos não foram feitos à imagem de Deus. A Bíblia nos dá várias descrições sobre como eles parecem. Por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 10, Gabriel é caracterizado como tendo um corpo robusto e um rosto que resplandece como um relâmpago.
Seus olhos parecem tochas de fogo, seus braços e pés lembram o bronze polido, e sua voz soa como uma grande multidão. Um outro anjo que removeu a pedra do túmulo de Cristo é descrito como tendo uma aparência fulgurante e vestes tão brancas quanto a neve. A presença dos anjos é tão marcante que sua aparição é capaz de fazer o chão tremer. A existência dos anjos é frequentemente confirmada pelos escritos bíblicos. Nos capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis, é relatado que anjos visitaram Abraão, o servo de Deus, mostrando que eles não são simples figuras da imaginação, mas sim seres reais capazes de aparecer e desaparecer como desejam, o que sublinha a realidade de sua existência. Embora as Escrituras revelem que os anjos interagiram com humanos em diversas ocasiões, esses encontros não eram tão frequentes quanto alguns podem imaginar. No entanto, nos dias atuais, há um interesse renovado por anjos, com mais pessoas relatando experiências com essas entidades celestiais. Os anjos são reconhecidos em várias tradições religiosas, geralmente atuando como mensageiros e desempenhando funções similares. De acordo com relatos contemporâneos, essas visitações angélicas podem ocorrer de diversas maneiras. Às vezes acontece de um desconhecido surgir em momentos críticos para prevenir um mal maior, desaparecendo sem deixar vestígios logo em seguida. Em outras situações, testemunhas relatam ter visto brevemente figuras com asas ou trajadas de branco, que desvanecem no ar, deixando uma sensação reconfortante de paz e uma forte impressão da presença divina. Além disso, há relatos de encontros com coros angelicais, similares aos descritos em Lucas 2,13, onde pastores foram agraciados pela aparição de um coro celeste que anunciava o nascimento de Jesus. Algumas pessoas também relatam experiências com coros angelicais em locais sagrados, que, embora não carreguem uma mensagem específica, trazem uma profunda sensação de exaltação espiritual. Esse tipo de experiência contrasta com o evento narrado no Evangelho de Lucas, onde o coro tinha uma missão clara. Outro tipo de experiência envolve sensações físicas, especialmente relatadas por pessoas mais velhas, que descrevem sentir-se abraçadas por braços ou asas em momentos de intensa solidão. A atividade de Deus e de seus anjos é vista como uma força constante no mundo, proporcionando conforto e proteção aos que necessitam. Segundo as tradições, os anjos têm historicamente protegido os fiéis, uma proteção que se estende até os dias atuais, oferecendo-nos segurança e confiança. Deus às vezes permite que percebamos esses seres celestiais para nos encorajar e reafirmar nossa fé. No entanto, há um lembrete para permanecermos vigilantes contra os anjos caídos que tentam nos desviar, servindo a propósitos malignos sob a liderança de Satanás. Em resumo, ao seguirmos os ensinamentos divinos, abrimos espaço para experiências espirituais enriquecedoras, ao mesmo tempo em que nos precavemos contra influências negativas. Antes de continuar com o vídeo, gostaria de convidar você para conhecer nossos mapas mentais bíblicos. São mapas mentais do Novo e Velho Testamento. Ideal para qualquer pessoa que deseja aprofundar sua compreensão e reflexão sobre as mensagens bíblicas. Confira o link no comentário fixado e transforme sua jornada espiritual. Mesmo que encontros diretos com anjos sejam eventos raros, é reconfortante saber que Jesus prometeu sua presença contínua ao nosso lado, até o fim dos tempos, conforme está escrito em Mateus 28:20. Jesus, o Criador dos anjos que também o louvam, nos garante que Ele estará sempre conosco, especialmente nos momentos mais difíceis. Dentro das Escrituras, em momentos como os descritos nas profecias de Jesus Cristo e do apóstolo João, são narrados eventos sobrenaturais e perturbadores envolvendo o Sol, a Lua e as estrelas. Esses fenômenos ocorrerão entre o período conhecido como Grande Tribulação e o Dia do Senhor, atuando como prenúncios dos tempos finais e anunciando o retorno iminente de Jesus. Em particular, no discurso que Jesus fez no Monte das Oliveiras, registrado em Mateus 24, ele fala sobre sinais extraordinários que surgirão após uma era de adversidades sem precedentes, a Grande Tribulação. Estes sinais e profecias servem como um alerta para os fiéis, lembrando-os de permanecer vigilantes e preparados para os tempos que virão. Em um futuro distante previsto nas Escrituras,
observaremos fenômenos celestes dramáticos. O Sol perderá seu brilho, a Lua não irradiará luz e as estrelas despencarão dos céus. Tais eventos são detalhadamente descritos por João no livro do Apocalipse, particularmente quando menciona a abertura do sexto selo em Apocalipse 6, versículos 12 a 17. Neste momento, um terremoto de grandes proporções ocorre, escurecendo o Sol como se estivesse coberto por um tecido áspero, transformando a Lua numa cor de sangue e fazendo as estrelas caírem como se fossem arrancadas do céu. Este cenário é de uma escala e seriedade monumental, conforme descrito no mesmo livro, onde o céu parece se fechar como um rolo de pergaminho e todas as montanhas e ilhas são removidas de seus lugares originais. Esta catástrofe afeta todas as camadas da sociedade, provocando uma reação em massa que abrange desde reis e figuras de autoridade até pessoas comuns e escravos, todos igualmente impactados. Confrontados com a ira divina, as pessoas procuram abrigo em cavernas e fendas rochosas, clamando por proteção contra o Cordeiro e aquele que está no trono. Esta dramática cena destaca o impacto profundo das predições feitas por Jesus Cristo sobre eventos celestiais extraordinários. Estes eventos têm raízes em várias profecias do Antigo Testamento e continuam a ecoar ao longo da história. Historicamente, a humanidade sempre esteve fascinada pelos astros, atribuindo-lhes poderes divinos e vendo seus movimentos como sinais premonitórios. Apesar da ciência moderna desvendar muitos mistérios dos fenômenos celestiais, como eclipses e cometas, as escrituras bíblicas indicam que os eventos anunciados por Cristo serão de uma natureza sobrenatural, claramente distintos de qualquer fenômeno natural conhecido. Esses eventos prometem ser tão marcantes e únicos que se destacarão num mundo que já se habituou a compreender e mapear os céus de maneira científica. A descrição dos fenômenos celestiais, tal como escuridão solar e lunar e estrelas desabando, servirá para concretizar antigas profecias de uma maneira que transcende qualquer análise científica. Esses relatos, trazidos por Jesus, certamente causaram um grande impacto em seus ouvintes, incutindo uma mistura de maravilhamento e expectativa. De modo similar, os escritos de João, que incluem elementos como terremotos, reforçam temas já presentes ao longo do Antigo Testamento. Neste, eventos como terremotos e distúrbios cósmicos são comumente ligados ao esperado dia do Senhor. As descrições vivas em textos como os de Isaías, que falam de pessoas buscando refúgio nas rochas diante do temor ao Senhor, sublinham a humilhação do orgulho humano e a exaltação de Deus apenas, realçando o poder e a majestade divina em contraste com a vulnerabilidade humana. O orgulho humano tem sido um grande empecilho nas nossas relações com Deus e uns com os outros, gerando conflitos e desentendimentos. Muitas vezes, para superar esse obstáculo, é necessária uma grande turbulência que sacuda nossas certezas e nos faça ver quão vãs podem ser nossas obsessões. Em meio a essas convulsões, é possível perceber o quão insignificantes são os ídolos que criamos, tanto os tangíveis quanto os que existem apenas em nossas mentes. Paulo, o apóstolo, nos alerta que a idolatria não se limita mais apenas às estátuas, mas também se estende a comportamentos como a ganância e a busca incessante por mais. Nossas paixões por bens materiais e prazeres efêmeros frequentemente nos distraem daquilo que Deus realmente deseja para nós. Hoje em dia, nossos deuses domésticos podem não ser mais figuras de pedra ou madeira, mas sim o consumismo desenfreado, que com o tempo revela sua verdadeira natureza efêmera. Nos textos bíblicos, profetas como Isaías, Ezequiel, Joel e Ageu falam sobre os impressionantes eventos celestiais que antecedem o dia do Senhor. Isaías descreve um cenário onde estrelas, sol e lua escurecem, uma imagem poderosa que também aparece nas profecias de Ezequiel, que associa esses fenômenos a eventos históricos como a escuridão que afligiu o Egito durante o Êxodo. Joel, por sua vez, marca esses sinais como precursores do temível dia do Senhor, uma época de julgamento e mudança. Ageu complementa essa visão, apresentando essas perturbações celestes e terrestres como o prelúdio para o estabelecimento do reinado glorioso de Cristo na Terra. Esses eventos são vistos como um chamado ao arrependimento,
alertando a humanidade sobre pecados como orgulho, idolatria e ganância. A ideia da ira do Cordeiro, embora possa parecer surpreendente, é uma metáfora que reforça o compromisso de Deus com a justiça e a retidão. Este conceito sublinha que os eventos profetizados não são apenas punições, mas também parte de um plano divino maior que visa restaurar a ordem e a pureza moral no mundo. Os eventos descritos no livro do Apocalipse, especialmente em seu capítulo 6, versículo 16, nos apresentam uma imagem contundente que contrasta fortemente com a figura gentil do Cordeiro. Essa narrativa provoca uma reflexão sobre a imagem de Cristo, comumente visto como um Salvador amoroso, e nos questiona por que ele aparece portando ira. A chave para entender isso pode ser encontrada no clamor por justiça expresso em Apocalipse 6:10. Além disso, é interessante refletir sobre a nossa própria transitoriedade. Tiago 4,14 nos lembra de que somos efêmeros, comparáveis a vapores que aparecem por um instante e logo se dissipam. Apesar dessa brevidade, muitos de nós conduzem a vida como se a existência terrena fosse permanente, dedicando-se intensamente a carreiras, finanças, relacionamentos e lazer. Em contraste, os anjos têm uma perspectiva mais ampla e esclarecida, pois acompanharam a trajetória de Jesus desde o princípio até o seu fim. Essa visão angélica destaca a importância de reconhecermos a transitoriedade da vida e a necessidade de uma transformação pessoal, preparando-nos para a chegada do reino de Cristo. Como os anjos reagem à presença de Cristo? Com adoração profunda e total devoção. Para eles, Cristo não é apenas mais uma figura. Ele é o cerne de sua existência, o eterno foco de suas vidas. Enquanto nós, aqui na Terra, nos distraímos com as alegrias e preocupações passageiras do dia a dia, os anjos têm uma visão mais clara e entendem o valor perene de Cristo, colocando sua adoração acima de tudo. Então, como podemos, seguindo o exemplo dos anjos, adorar verdadeiramente a Cristo? A adoração a Cristo começa com a aceitação do presente incrível da salvação que Ele nos oferece. Continua com a nossa resistência firme às muitas tentações que surgem em nosso caminho, tentando nos desviar de nosso curso. Adoramos também ao contribuir generosamente com nossos melhores dons para sua igreja, a qual Ele amou e pela qual se sacrificou. Mas talvez o mais desafiador de tudo, adoramos ao entregar nossa vontade a dele, escolhendo viver segundo o não a minha vontade, mas a tua seja feita. Vamos então nos unir em adoração a Cristo, nosso Senhor. E você, o que pensa sobre esses mistérios celestiais? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais reflexões.